Olá pessoal, tudo jóia? Estamos de volta, hein? Agora com a matéria hermenêutica. Você já está com o seu módulo em mãos? Se você não tiver, por favor, vá lá, pegue o seu módulo, abra o seu módulo na página 129, que hoje nós estaremos estudando hermenêutica. Você vai amar essa matéria, tá legal? Vamos então ao sumário da nossa matéria? Observe aí na sua telinha. Bem, nós estaremos falando na aula 1, que é a introdução, desafios futuros para a igreja. Aula 2, definição de hermenêutica. Aula 3, artifícios empregados na compreensão do conteúdo bíblico. Aula 4, as principais leis da hermenêutica bíblica. Aula 5, a Bíblia e seu intérprete. Aula 6, a regra fundamental da hermenêutica bíblica. Na aula de número 7, outras regras importantes da hermenêutica bíblica. E na aula de número 8, princípios hermenêuticos de Lutero e Calvino. Tá legal? Muito bem. Bem, em toda a nossa aula, como vocês já têm acompanhado nos DVDs anteriores, nós sempre utilizamos a Bíblia apologética, tá bom? Se você tiver aí em suas mãos a Bíblia apologética, legal. Se você não ainda adquiriu a Bíblia, a nossa Bíblia apologética, dá uma ligadinha para o nosso escritório e peça já a sua Bíblia, tá legal? Bem, vamos lá então. Você observou aí no tópico 1 da nossa aula uma frase que nós colocamos como introdução, né, da nossa aula. Diz assim: desafios futuros para a igreja. Observe bem, não é nenhum exagero dizer que a igreja nunca foi tão desafiada em seus esforços para manter um padrão bíblico forte quanto hoje. Concordam comigo? Então, embora a igreja evangélica esteja experimentando um crescimento notável, ela está, no entanto, empenhada em uma luta contínua para manter um alto padrão de pureza, verdade e santidade. Essa é uma grande luta que a igreja enfrenta. E não é de se estranhar, desde os tempos de Cristo, nenhuma geração, tem sofrido tanto os ataques de filosofias mundanas que procuram infiltrar-se na igreja quanto a nossa. Diariamente, constantemente, somos bombardeados com falsas doutrinas por meios da mídia em massa, de todos os níveis, como, por exemplo, livros, revistas, programas de TV. E dentro das igrejas, os falsos mestres também têm engrandecido de modo eficaz suas mensagens distorcidas e assim usam os meios de comunicação em massa para isso. É lamentável, é complicado, né? O que então devemos fazer? O que você deve fazer? O que eu devo fazer? O que a igreja deve fazer? Fugir e nos esconder? Ficar com medo e nos esconder? Abandonar nossos padrões de ética cristã? Acha que isso seria a forma correta de enfrentarmos tal dificuldade? Não. Nós cremos que a resposta é clara. A igreja deve ser reforçada e fortalecida pela pregação consistente e exata da palavra de Deus. Ok? Guarde isso em seu coração. A igreja deve ser reforçada e fortalecida pela pregação exata, consistente da palavra de Deus. Essa necessidade exige dedicação ao estudo da palavra de Deus e atenção cuidadosa aos princípios da interpretação bíblica. Então, preste atenção, 2 cuidados importantes que devemos ter. O primeiro é a dedicação ao estudo da Bíblia. E o segundo é a atenção cuidadosa aos princípios
da interpretação bíblica, ok? Princípios estes que expandem a nossa mente para que possamos compreender a verdade e, ao mesmo tempo, em que refreiam nossas imaginações para que não ultrapassemos a verdade das Escrituras. Por que estudar, então, os princípios de interpretação? Nosso alvo é aprender hábitos de interpretação correta da Bíblia, a fim de não cometermos sérios erros, ok? Olha só que interessante. Aí vai um pouquinho de história, né? Um cruzador do século XII pegou um neném sarraceno e justificou seu assassínio brutal, baseado, sabe em que texto da Bíblia? Salmo 137, verso 9, quando diz: feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Olha só que coisa terrível. Uma má interpretação do texto bíblico, o que levou alguém a fazer? Despedaçar uma criança numa rocha? É complicado isso, não é? Quer ver um outro exemplo na história? Na América colonial e na África do Sul, os recém-chegados da Europa citavam como base bíblica a ordem de Josué para matar os cananeus e tomar posse das suas terras, e conquistaram as terras das populações indígenas. Usaram aqueles textos para justificar as suas atitudes e tomar posse das terras indígenas. Quer ver um outro exemplo também? Esse é até um pouco mais perto da nossa realidade. Há apenas mais ou menos aí 50 e poucos anos, um pouco mais, comícios políticos na Alemanha nazista destacavam pastores, observem, destacavam pastores que explicavam que o extermínio dos judeus era da vontade de Deus, simplesmente porque os judeus tinham pedido para que o sangue de Cristo estivesse sobre eles e sobre a cabeça de seus filhos. Está lá em Mateus 27, versículo 25. Horrível isso, né? Também nós temos outro exemplo aí, sobre algumas igrejas que em seus cultos manipulam serpentes, justificando um texto de Marcos. Não é complicado um negócio desse? Quantas pessoas já morreram por serem picadas pelas serpentes? É complicado esse negócio de interpretar um texto bíblico à moda, ou melhor, perdoe a moda, mas interpretar um texto bíblico sem regras de interpretação. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Esses poucos exemplos que citamos aqui ilustram a estultícia de achar que cada um deve interpretar a Bíblia de sua própria maneira, se não houver diretrizes gerais para a interpretação apropriada. A Bíblia refletirá o coração ou os corações dos homens, mas não os transformará. Essa é uma grande realidade. Mas a Bíblia claramente interpretada, bonitinha, corretamente e também proclamada de maneira correta, segundo as leis que governam a comunicação humana, tem sim mantido sucesso notável no decurso dos séculos. E a ela se deve o fato da derrota da escravidão, por exemplo, dos vícios, da corrupção, e também da corrupção do Império Romano. Por que não dizer isso? Se nós observarmos a história da igreja, nós veremos isso. E também a transformação de diversas culturas e da vida de milhões de crentes verdadeiros. Então vale a pena, querido aluno, nós gastarmos um pouquinho de tempo, ou melhor, investirmos tempo para aprendermos um pouquinho mais sobre as regras de hermenêutica, a fim de que possamos interpretar corretamente a palavra de Deus e aplicá-la para as demais pessoas que estarão nos ouvindo nos cultos, nos seminários, onde quer que nós estejamos. Ok? Então, daqui a pouquinho nós vamos passar para o próximo capítulo. Não esqueça de ter em mãos a sua Bíblia apologética, assim como também o seu módulo de número 3. Ok? Olá, pessoal. Voltamos, hein? Agora, na aula de número 2, definição de hermenêutica.
Você sabe o que significa a palavra hermenêutica? Pensa aí, sem olhar no módulo. Não vale olhar no módulo agora. O que significa hermenêutica? Tem aí mais ou menos uma sugestão? Ainda não? Então tá bom. Olha aí no seu módulo para que você nunca mais se esqueça da definição da palavra hermenêutica. Observe aí na sua telinha. A hermenêutica é a ciência que nos ensina as leis e os métodos para a interpretação das comunicações. Legal, né? Tranquilo. Bem, eu sei que você deve ter lido aí com a sua mente. Fala o seguinte, tente verbalizar, tente falar. Você falando, a sua mente registra com mais rapidez. Vamos lá de novo? Olha na sua telinha. A hermenêutica é a ciência que nos ensina as leis e os métodos para a interpretação das comunicações. Pronto. Agora você não vai esquecer mais. Tá bom? Vamos lá então. Hermenêutica é uma palavra grega. Essa palavra grega é derivada do nome Hermes. Quem era Hermes? Hermes era um mensageiro dos deuses mitológicos gregos. Acreditava-se que esse Hermes, esse mensageiro dos deuses mitológicos gregos, é que entregava e interpretava as mensagens divinas aos mortais. Ok? Essa palavra, ou alguma forma dela, é usada 14 vezes no Novo Testamento. Olha só que interessante. Essa palavra, ou alguma forma dela, é usada por 14 vezes no Novo Testamento em referência ao termo explicar ou interpretar comunicações. E nós temos também um exemplo nítido que pode ser visto na conversa que Cristo manteve com dois homens na estrada de Emaús. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Olhem na sua telinha. Observe então na sua tela um texto de Lucas, capítulo 24, versículo 27. O texto diz assim: começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A palavra nesse texto traduzida como explicar, é diermeneu. Vou escrever aqui para você, tá bom? Ó, é uma palavrinha do grego, assim, diermeneu. Tá legal? Muito bem. Então, o que eu estava dizendo é que a palavra, aí no texto, traduzida como explicar, é esta aqui no grego, diermeneu. Uma forma do vocábulo traduzida por hermenêutica em nossa língua. Tá legal? Explicadinho? Muito bem. Eu quero apresentar ainda para você duas palavrinhas super interessantes que são parecidas na hora de escrever, parecidas também na hora de verbalizar, mas totalmente diferentes na hora do seu significado, na hora da sua aplicabilidade, vamos colocar assim. Está aparecendo aí na sua telinha? Vamos ver o significado delas? Vamos lá. O termo exegese deriva-se de uma palavra grega que significa conduzir para fora. E eisegese é de um vocábulo que significa conduzir para dentro. A hermenêutica é o estudo das regras de interpretação bíblica. A hermenêutica é o estudo das regras de interpretação bíblica. Inclusive está aparecendo aí na sua telinha. Observe. A hermenêutica é o estudo das regras de interpretação bíblica, ao passo que a exegese refere-se à aplicação dessas regras. Ok, pessoal, já estamos aqui de volta, hein? Eu quero dar um lembrete, apenas fazer uma consideração, a seguinte. Todo esse conteúdo de hermenêutica, ele é um conteúdo que está sendo ministrado aqui de uma forma muito sucinta, tá? É importante, muito importante, que você pegue o seu módulo, analise o módulo, leia, releia,
Procure também outras referências que falem sobre hermenêutica. É importante demais que a gente possa aprender bastante esse assunto, definir direitinho as leis da interpretação bíblica, tá bom? Para que a gente possa fazer a aplicação dessas leis na hora de interpretar o texto, a fim de sermos usados na presença de Deus, pelas mãos do Senhor, e possamos também passar para os demais uma mensagem sadia e principalmente uma mensagem verdadeira da palavra de Deus, tá bom? Então, recapitulando, você precisa estudar o seu módulo, responder os questionários e enviar para a nossa faculdade, tá bom? E, querendo saber um pouquinho mais dos assuntos, desse assunto propriamente dito, você pode olhar no seu módulo, lá no finalzinho de cada matéria, tem a referência bibliográfica. Se você quiser adquirir algum ou todos aqueles livros, você pode ir lá, com certeza você vai ter esses assuntos que nós estamos tratando aqui, você vai tê-los de uma forma muito mais abrangente. Tá legal? Então vamos lá. A aula de hoje nós vamos falar sobre artifícios empregados na compreensão do conteúdo bíblico. Tá bom? Então vamos lá. Munidos então desses conceitos preliminares, vejamos agora algumas diferentes abordagens com a finalidade de explorar o sentido ou a mensagem da Bíblia. Neste intento é mister destacar pelo menos 5 artifícios, pelo menos 5, empregados para a aproximação genérica empregada na tentativa da compreensão ou decompreensão do conteúdo bíblico, tá bom? Nós temos aí então, vamos falar aqui apenas de 4, que é a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição e a quarta posição. Ou melhor, a quinta posição. A quarta no módulo nós vamos pular. Você pode ler e entender aí no seu módulo, tá legal? Então vamos lá, a primeira posição está aparecendo aí na sua telinha. A primeira posição diz: a ênfase é dada ao texto em sua realidade presente. Ou seja, o texto é entendido como o lugar teológico em que se pode descobrir o Deus que fala e interpela o homem, colocando a Bíblia em segundo plano, tendo-a como um texto desatualizado. Essa é a primeira posição. Olhando ainda na sua telinha, vamos ver a segunda posição. A Bíblia é assumida como ela é, buscando correspondência entre as situações atuais e os eventos nela narrados. Interessante, né? Este posicionamento reflete a postura do concordismo empobrecedor e superficial que se faz das Escrituras Sagradas. Afirma-se aqui que as coincidências são um sinal de que Deus está falando por meio do evento arquétipo, ou seja, por meio de um evento padrão, um evento modelo. Ok? Vamos lá então, a terceira posição. A terceira posição diz o seguinte, na sua telinha: na medida em que ocorre o redescobrimento do horizonte histórico e cultural do qual a Bíblia se originou, ocorre também a possibilidade de uma melhor contextualização do sentido original de cada personagem. Ok? Leu direitinho aí a terceira posição? Muito bem. A exegese crítica rompeu com as leituras superficiais históricas. A hermenêutica crítica, ela deu um basta, ela rompeu com as leituras superficiais históricas e concordistas da Bíblia, que depositam o sentido real do texto. Não é interessante isso? Vamos então para a quarta posição? Na verdade, eu falei quarta posição, mas é a quinta posição, só que dentro dessa abordagem que nós estamos falando aqui, seria, no caso, a quarta. Né? Eu dei 3 exemplos, agora eu vou dar o último exemplo. Mas no módulo está como a quinta posição, tá bom? Vejamos então aí na sua telinha. O caminho certo para se obter acesso ao núcleo da mensagem bíblica é a hermenêutica. Para compreender a hermenêutica em toda a sua riqueza e valor metodológico, é interessante adentrar nas ciências e na linguagem.
É necessário reiterar que a hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar. É ciência porque exige princípios seguros e imutáveis. E é arte porque, além de estabelecer regras práticas, faz do intérprete um artista, que usa livremente os seus dotes e recursos pessoais. Também não se deve esquecer que a hermenêutica bíblica é o estudo metódico dos princípios e regras de interpretação das Escrituras. Esta é a hermenêutica que urgentemente precisamos praticar. Muito interessante, né? Pois bem, daqui a pouquinho então a gente volta com a nossa próxima aula. Ok, pessoal, já estamos de volta agora na aula de número 4, as principais leis da hermenêutica bíblica. Sem olhar no módulo, você sabe quais são as principais leis da hermenêutica bíblica? Pensa aí. Não sabe não? É um pouco difícil mesmo, né? Vamos lá então, dá uma olhadinha no seu módulo. Você tem aí várias leis. Nós vamos falar um pouquinho dela agora, tá bom? As principais leis da hermenêutica bíblica que auxiliam na interpretação das Escrituras são, olha aí no seu módulo, lei do contexto é a primeira. Contexto, você sabe o que é um contexto? Contexto é a parte que vem antes ou depois do texto, tá bom? É a parte que vem antes ou depois do texto que você utilizou como referência. Não se deve interpretar um texto sem o auxílio do contexto. É perigoso você fazer isso. Lembra que nós falamos na introdução daquele episódio que aconteceu de pegarem um neném e jogar o neném sobre a rocha? Simplesmente porque interpretaram um versículo do Salmo sem ler o seu contexto. É perigoso isso, tá? Então, não se deve interpretar um texto sem o auxílio do contexto, para não se fazer um pretexto e formular uma heresia. É perigoso, tá bom? Vamos então à segunda lei, que é a lei do texto paralelo, está aparecendo aí na sua telinha. Quero até dar uma dica para você. Quando você for ler, estudar no seu módulo, se o ambiente onde você estiver for assim interessante, for agradável que eu digo é assim, um lugar reservado para você, onde você possa falar. É interessante que você leia. Leia em voz alta, para que você consiga gravar, tá bom? Tudo aquilo que você está estudando no módulo. Essa é uma dica, apenas uma dica. Eu sei que vai trazer para você um benefício muito grande, tá bom? Então a primeira lei é lei do contexto. Falamos agora há pouco. A segunda lei, está aparecendo na sua telinha. Lei do texto paralelo. Um texto deve ser auxiliado na sua interpretação utilizando o mesmo assunto que ocorre em outras partes da Escritura Sagrada. Ok? Essa é a lei do texto paralelo. Uma outra lei está aparecendo na sua telinha. Lei da autoria do texto. Os diferentes autores da Bíblia viveram em tempos, culturas, situações sociais e regiões diferentes. Portanto, a forma de apresentação de um determinado texto para um povo que vivia em situações diferentes deve ser comparado com outros em tempo ou forma remota. Tá bom? Essa é então a lei de autoria do texto. Outra lei, lei da interpretação do texto. Então vamos só dar um tempinho aqui. Vamos recapitular essas que nós já falamos? Conta aí no seu dedinho, ó. Lei do contexto é a primeira. Segunda, lei do texto paralelo. Terceira, lei da autoria do texto. A quarta, que você está lendo na sua telinha agora, lei da interpretação do texto. 5, lei da aplicação do texto. Essa é muito interessante também. Um mesmo texto, olha só que legal, um mesmo texto pode ser aplicado a pessoas ou clãs
vivendo em épocas ou situações geográficas diferentes. Interessante essa lei da aplicação do texto. Depois você dá uma olhadinha com mais propriedade, com mais tempo, no que diz no módulo, tá bom? E por último, nós temos a lei da implicação do texto, que está aí na sua telinha agora. Então, ao todo, nós temos 6 leis. Fazendo uma recapitulação rápida: lei do contexto, lei do texto paralelo, lei da autoria do texto, lei da interpretação do texto, lei da aplicação do texto e, por último, lei da implicação do texto. Não é bacana? Muito bem. Estude. Por favor, estude antes de responder o questionário. Depois você chega lá no questionário e responde com muita propriedade e com certeza nós estamos apostando na sua inteligência, na sua desenvoltura, nessa forma que você tem de aprender. Isso tudo é muito importante, tá legal? Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Na próxima aula. Voltamos, hein, pessoal? Agora na aula de número 5, observe aí no seu módulo, a Bíblia e seu intérprete, ok? A unidade e diversidade da Bíblia é o que está aí no seu módulo, nesse primeiro tópico, tá bom? Observe. De uma forma inquestionável, a Bíblia é uma. Concorda comigo? De uma forma inquestionável. Concordando ou não, essa é uma referência básica. De uma forma inquestionável, a Bíblia é uma. Ela mantém a sua unidade e, ao mesmo tempo, a sua diversidade, que não é contraditória. Antes, é uma diversidade com multiplicidade de riquezas literárias, metodológicas, doutrinárias e propósitos de Deus. Eis alguns pontos que nós vamos observar dentro dessa questão. Primeiro ponto, está aí no seu modo, está aí na sua telinha, perdão. A unidade orgânica da Bíblia. Os livros da Bíblia constituem uma unidade orgânica. A Bíblia não é comparada a uma catedral construída de acordo com os planos de um arquiteto. A Bíblia não é comparada a isso. Porém, se compara a uma árvore majestosa. Trata-se do resultado de um crescimento progressivo, desde Gênesis até Apocalipse. Como exemplo, nós temos aí 2 passagens. Eu quero ler com você. A primeira delas está em 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não é bacana isso? Outro texto que nós temos é o de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós falamos anteriormente que a Bíblia tem uma unidade orgânica. E nós vemos isso, esse crescimento progressivo, esse resultado progressivo, desde Gênesis até Apocalipse. E nós temos agora aí na sua telinha, observe esse exemplo. Letra A. As passagens citadas para provar a inspiração da Bíblia mostram o fato de que ela tem um autor principal. E este autor é o Espírito Santo. Então, somente recapitulando. As passagens citadas para provar a inspiração da Bíblia mostram o fato de que ela tem um autor principal. E este autor é o Espírito Santo. Nós lemos nessas 2 referências que você nos acompanhou. Ok? B. Olha aí na sua telinha. Sem ignorar sua variedade, vemos que o conteúdo bíblico apresenta uma unidade admirável. O centro de todos os livros da Bíblia é Jesus Cristo. Não é bacana isso?
O centro de toda a Bíblia é Jesus Cristo. C é a terceira consideração. As citações coletivas da Escritura também indicam sua unidade. Os escritores do Novo Testamento, com frequência, fazem referências ao Antigo Testamento. Bem, falamos então sobre a unidade orgânica da Bíblia. Agora nós temos a diversidade orgânica da Bíblia. É o que está aparecendo aí na sua telinha. Vamos falar um pouquinho dela. Podemos enxergar a distinção entre o Antigo e o Novo Testamentos nos seguintes aspectos. Observe aí na sua tela. A. Quanto ao conteúdo, o Antigo Testamento contém a promessa. O Novo, o cumprimento da promessa. Primeiro, aponta para a vinda de Cristo e nos conduz a Ele. O segundo, tem Cristo e o seu ponto de partida e contempla a expiação para perdoar o pecado do mundo. B. Observe aí na sua tela. Quanto à forma, o Antigo Testamento é profético, o Novo Testamento é apostólico. No primeiro, o Espírito Santo age sobre os escritores externamente. No segundo, o Espírito Santo habita na igreja e opera sobre os apóstolos internamente. Ok? Letra C. Quanto à linguagem. Só recapitulando então. Nós temos aí a diversidade orgânica da Bíblia e podemos vê-la nos seguintes aspectos. Primeiro, quanto ao conteúdo, nós já vimos, né? Quanto à forma e agora quanto à linguagem. Observe aí na sua telinha. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceções de algumas partes dos livros de Daniel, poucos versículos em Jeremias e Esdras. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Ok? Então nós temos aí, quanto ao conteúdo, já demos o exemplo. Quanto à sua forma, também já demos o exemplo. E agora, quanto à linguagem, já falamos um pouquinho também do seu exemplo. A distinção entre as formas fundamentais de revelação de Deus. E eu quero dar uma sugestão, fazer uma sugestão para você, para que você, querendo aprofundar-se mais nesse tema, eu recomendo que você volte lá, faça uma recapitulação da matéria Bibliologia, estudada no nosso primeiro módulo. Se você observar nessa matéria, você vai conseguir alcançar com mais particularidade acerca desse tema que nós estamos tratando agora. Tá legal? Necessidades básicas do intérprete. Você sabe quais são as necessidades básicas do intérprete da Bíblia? Sabe? Vamos lá então. A leitura e a interpretação das Sagradas Escrituras não devem ser procedidas de qualquer forma. Não deve ser feito de qualquer maneira. Não deve ser feita de uma maneira assim relaxada, né? Existem alguns pré-requisitos. Eu gostaria de passar para você esses pré-requisitos, tá bom? O primeiro deles é ser convertido a Jesus Cristo e levar uma vida consagrada. Está aí na sua telinha, né? Ser convertido a Jesus Cristo e levar uma vida consagrada. Eu gostaria de citar um exemplo. Está aí um texto bíblico. Não está aparecendo na sua telinha, não. Mas eu gostaria que você pegasse agora a sua Bíblia e lesse comigo. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Capítulo de número 2. E o versículo de número 16. Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha só que texto bacana esse. Nós temos a mente de Cristo. Então, para interpretarmos a Bíblia, primeira coisa que precisamos ter, o primeiro pré-requisito, é ser convertido a Jesus Cristo e levar uma vida consagrada. Não conseguiremos jamais conceber a ideia de uma pessoa que não é convertida a Jesus,
que não leva uma vida consagrada ter a mente de Cristo. Concorda comigo? Então a primeira regra, segundo o texto que lemos, é a pessoa precisa ser convertida a Jesus Cristo e ter uma vida consagrada a Ele. Também temos um outro exemplo aí de Isaías 55:7. Eu quero ler rapidinho com você. Isaías 55, versículo 7. Diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Que palavra interessante, né? Então a primeira regra para o bom intérprete bíblico, para interpretar os textos bíblicos, o primeiro pré-requisito é ser convertido a Jesus e ter uma vida consagrada. Ok? Passemos então agora para o segundo pré-requisito. 2. Esse é o segundo pré-requisito. Alcançar uma maturidade progressiva no desempenho dos trabalhos do Senhor. Está aparecendo aí na sua telinha. E para isso eu quero usar 2 textos. Esses 2 textos vão descrever que na vida cristã mensuramos a maturidade pelo grau de perfeição, integridade e experiência pessoal com Cristo. Observe o primeiro texto, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Olha que palavra bacana. Grave essa palavra. Marque aí na sua Bíblia, todos os dias pela manhã, você dê uma olhadinha e trace assim uma meta no seu dia de ser perfeito, de ser completo, sem falhar em coisa alguma. Peça ao Espírito Santo para te ajudar e com certeza Deus fará isso na sua vida, tá bom? É um texto muito interessante, né? O segundo texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3 e o versículo 17. Diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha só que palavra interessante. Então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Como nós falamos nesse segundo pré-requisito, alcançar uma maturidade progressiva no desempenho do trabalho do Senhor. E na vida cristã, mensuramos a maturidade pelo grau de perfeição, de integridade e de experiência pessoal com Cristo. Ok? Vamos então ao nosso terceiro pré-requisito. Ter o Espírito Santo como o mestre por excelência na busca de poder e conhecimento da palavra de Deus. E eu gostaria também que você abrisse a tua Bíblia para que a gente lesse. Não está aparecendo na tela, tá bom? Agora você vai pegar a palavra e nós vamos ler algumas referências. Observe aí no Evangelho segundo João, no capítulo de número 14 e o versículo de número 17, e depois também o versículo 26. No verso 17 diz assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que palavra, hein? Poxa. O próximo verso é o verso de número 26. Diz assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o terceiro pré-requisito é ter o Espírito Santo como mestre, um mestre por excelência, na busca de poder e conhecimento da palavra de Deus. Muito interessante, não é? Vamos lá então, o quarto requisito.
estudar com diligência a palavra de Deus. É estudar com zelo, com compromisso a palavra de Deus. E nós temos também uma referência. Abra a sua Bíblia agora no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 4. Diz assim, olha só, hein? Isso aqui vai incomodar muita gente. Presta atenção. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes é farta. Tá vendo só que interessante? Que pré-requisito super interessante? É estudar com diligência, com zelo, com compromisso a palavra de Deus. Próximo pré-requisito. Requisito de número 5. Olha na sua telinha. Manter-se sempre humilde para estudar a palavra de Deus. É fato isso, né? Manter-se humilde para estudar a palavra de Deus. Lembre-se, a palavra não é sua, não é minha. A palavra é de Deus. Se Ele compartilha conosco suas revelações, nós precisamos, no mínimo, sermos humildes. Concorda? Vamos ver esse texto? Está também aí no livro de Provérbios, no capítulo de número 11 e o versículo de número 2. 11, 2. Diz assim: em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Bacana, né? Muito show, desculpa a expressão, mas eu fico emocionado. A palavra de Deus é show, tem resposta para tudo. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então, seja humilde na hora de ministrar a palavra, na hora de estudar a palavra, na hora de interpretar a palavra. Seja humilde, tá bom? Vamos então a um outro pré-requisito. Pré-requisito de número 6. Eu estou fazendo questão de usar um pouquinho mais de tempo nesse assunto, porque eu acho super interessante esses pré-requisitos para um bom intérprete da Bíblia. Tá legal? Não é para qualquer um, não. Precisa observar todas essas regrinhas aqui. Todos esses pré-requisitos são necessários para um bom intérprete da palavra de Deus. Ok? Então vamos lá ao pré-requisito de número 6. Ser uma pessoa de oração e não apenas um teórico. Puxa vida, essa agora foi forte, hein? Ser uma pessoa de oração e não apenas um teórico. Vamos ler a referência? Está lá em Romanos, capítulo 12, agora no Novo Testamento, de novo, 12, versículo 12. 12. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Vou ler novamente. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Não pode faltar oração na vida daquele que quer interpretar as Sagradas Escrituras. Então, esse é um pré-requisito básico, ser uma pessoa de oração e não apenas um teórico. Poxa, esse sexto pré-requisito daria até uma mensagem, né? Se a gente fosse falar sobre isso, sobre ter uma vida de oração e não apenas um teórico, não daria uma mensagem interessante? Pena que o nosso tempo não tem como a gente discorrer sobre esse assunto. Mas eu tenho certeza que você vai refletir, o Espírito Santo vai te iluminar em relação a isso e você vai poder tirar boas conclusões, bons ensinamentos dentro desse tema, ok? Vamos então ao sétimo pré-requisito. Está aí aparecendo na sua telinha. Ter discernimento espiritual e usar o bom senso. Olha aí de novo, hein? Ter discernimento espiritual e usar o bom senso. Como filhos de Deus, purificados com o sangue de Cristo,
devemos proceder com sabedoria, irmãos. Com sabedoria, diferenciando o bem do mal e sempre agindo com imparcialidade. Eu gostaria de deixar um versículo falando sobre esse sétimo pré-requisito. Abra aí sua Bíblia rapidinho. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E olha só que fala esse versículo. O 14 e o 15. Vamos ler também o 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual... Você é espiritual? Olha só o que diz aqui. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Para esse sétimo pré-requisito, onde o bom intérprete precisa ter discernimento espiritual e também usar o bom senso. Pense nisso. Pense com muito carinho nesse assunto, a fim de que Deus possa te abençoar de forma grandiosa e que você obtenha êxito em tudo aquilo que você fizer, em todas as mensagens que você pregar, em todos os estudos bíblicos que você promover. Tá legal? Daqui a pouquinho, então, a gente volta com a próxima aula. Ok, pessoal, agora estamos na aula de número 6. Acompanhe na sua telinha o título: A regra fundamental da hermenêutica bíblica. Bem, em todo documento de caráter oficial, há sempre pontos obscuros que são solucionáveis apenas a partir do seu próprio conteúdo. Quanto à Bíblia, é indispensável que seus pontos obscuros sejam resolvidos pela própria Bíblia. Ok? Então nós temos aí, você está olhando na sua telinha, escrito assim: a Sagrada Escritura se interpreta a si própria. Essa é uma regra básica, tá bom? Então vamos considerar alguns pontos. Primeiro ponto. Observe em Gênesis 3. Se você pegar a sua Bíblia e ler em Gênesis 3, você vai observar que o primeiro intérprete da Bíblia foi Satanás. Olha só. Dando à palavra de Deus um significado diferente, distorcendo a verdade com astúcia. Posteriormente, o mesmo inimigo falseia o sentido da palavra escrita, omitindo uma parte e citando só o que lhe convém. Gênesis 3, do verso 1 ao 5. Aí você pode comparar com Gênesis capítulo 2, os versos 16 e 17. Segunda consideração. Algumas pessoas têm sido instrumentos do inimigo para enganar a humanidade. Enganá-la com falsas interpretações das Escrituras. Ao conhecer essas interpretações particulares, o cristão deve persistir em que a primeira e fundamental regra da correta interpretação bíblica deve ser aquela que nós lemos no início, que apareceu na sua telinha. A Escritura explicada pela Escritura. A Bíblia se interpreta a si própria. Ok? Terceira consideração. Falamos a primeira, a segunda, agora a terceira consideração. Algumas pessoas, lamentavelmente, por falta de conhecimento, de esclarecimento, chegaram à conclusão de que com a Bíblia eles podem provar o que quiserem. Não é lamentável isso? Podem provar aquilo que lhes vem à mente, aquilo que lhes agrada. Está lembrado lá da exegese? Então, tem uma relação com isso aí. Então, algumas pessoas chegaram à conclusão de que com a Bíblia podem provar o que quiserem. A indiferença, a incredulidade, a preguiça de estudar a Bíblia, a aceitação de ideias falsas e mundanas e a ignorância de toda regra de interpretação norteiam esse comportamento.
Quarto, ao contrário disso, o discípulo humilde e douto na palavra sabe que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. E não podemos tirar ou acrescentar algo a ela. Isso é muito sério. Eu gostaria de ler com você em Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Pegue aí a sua Bíblia. Apocalipse 22, os versos 18 e 19. Diz assim, olha: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Não é brincadeira não, rapaz, o negócio é sério. Tá vendo só? Quinta consideração. Em 2 Pedro 1,20 diz assim: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Afirma o apóstolo Pedro. E Jesus nos exorta a examinar as Escrituras, para que encontremos nela a verdade, e não interpretá-la para estabelecermos a verdade segundo a vontade do homem. A sexta consideração: compreende-se a palavra de Deus melhor comparando o espiritual com o espiritual. Isto é, a Escritura pela Escritura. E eu fiz questão de colocar aí na sua telinha esse texto, para que você não esqueça mais. Observe aí, a referência está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, nessa sexta colocação, nessa sexta observação, compreende-se a palavra de Deus melhor comparando o espiritual com o espiritual. E isto é, a Escritura pela Escritura. Tá bom? O sétimo ponto que nós queremos abordar é que é indispensável observar a referida regra das regras, a saber, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Esta regra fundamental é que abrirá o caminho, que abrirá o campo para outras regras específicas e bíblicas, cuja exposição faremos na próxima aula. Mas não se esqueça desse sétimo ponto. É indispensável observar a referida regra das regras. A saber, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Ok? Então daqui a pouquinho nós voltaremos com a nossa próxima aula. Ok, pessoal, estamos de volta. Agora nós vamos falar sobre a aula de número 7, cujo tema é Outras regras importantes da hermenêutica bíblica. E nós temos aí 5 regras. E uma delas não, a mais importante, que é a regra fundamental. Com essa regra fundamental, então, fazemos 6 regras, ok? Então, a primeira regra, segunda regra, terceira regra, quarta regra, quinta regra e a regra fundamental, que está encabeçando essa listagem. Você pode observar aí na sua telinha. Qual é a regra fundamental? A Sagrada Escritura se interpreta a si própria. E nós já fizemos um comentário acerca dela nas aulas anteriores. A primeira regra, observe aí, diz: é indispensável, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e ordinário. A segunda regra diz: é fundamental tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase, isto é,
o versículo bíblico. A terceira regra diz: é essencial tomar as palavras no sentido indicado no contexto, isto é, os versículos que antecedem e seguem ao texto que se investiga. A quarta regra: é importante considerar o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Quinta regra diz assim: é necessário consultar as passagens paralelas explicando as coisas espirituais pelas espirituais. Foi até uma referência que nós lemos na aula passada, tá lembrado? Então, essa quinta regra diz que é necessário consultar as passagens paralelas explicando as coisas espirituais pelas espirituais. Eu quero apenas fazer um comentário acerca da primeira regra. A primeira regra diz que é indispensável, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e ordinário. Deve-se, portanto, observar um cuidado e equilíbrio na atribuição dos sentidos das expressões, pois nem sempre se deve levar ao pé da letra uma determinada sentença. É perigoso quando levamos ao pé da letra um determinado texto, uma determinada sentença, tá bom? É obrigação do intérprete lembrar que cada idioma tem os seus modos próprios e também peculiares de expressão, e que ao serem traduzidos literalmente, podem perder seus sentidos reais e verdadeiros. Nós temos aí um exemplo, está lá em Mateus 5:29. Eu até coloquei na sua telinha para ficar mais fácil. Observem nesse texto: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Como poderíamos entender esta declaração? Se fôssemos interpretar esta declaração de modo literal, ou seja, ao pé da letra, não haveria no mundo homem com olho direito, concorda comigo? O que Jesus queria ensinar com esta declaração é que é vantajoso sacrificar algo com o objetivo de obedecer à vontade de Deus. E não que literalmente alguém tenha que arrancar o seu olho, ok? Em Gênesis 6:12, nós temos um outro exemplo. Inclusive vai aparecer agora na sua telinha. Segundo a versão revista e corrigida, está escrito assim: porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Observe que eu fiz questão de sublinhar carne e caminho, que no seu sentido literal fazem perder completamente o significado do texto. Entretanto, tendo em conta o seu sentido usual, como figura, carne passa a significar pessoa e caminho passa a significar costume, modo de proceder ou religião, devolvendo assim a possibilidade de interpretação desse texto. Deu para compreender um pouco? Não é importante estudar? Então, bem, conscientes da importância destas regras que falamos agora há pouco, essas regras que nos conduzem a uma interpretação ortodoxa, passemos agora então a avaliar como a Bíblia foi interpretada na época da Reforma Protestante, por Martinho Lutero e João Calvino. Nessa próxima aula, então, nós estaremos observando acerca desses dois grandes homens que são ícones da Reforma Protestante. Ok, pessoal, estamos de volta e agora vamos estudar princípios hermenêuticos de Lutero e Calvino, nessa aula de número 8, tá bom? Então, uma das principais figuras da história da interpretação bíblica foi Martinho Lutero, cujos princípios de interpretação deram o ímpeto necessário à reforma protestante do século XVI. A hermenêutica de Lutero redimiu as escrituras do cativeiro da exegese medieval
e do controle da Igreja Católica. Qualquer estudioso familiarizado com as obras de Lutero, particularmente com seus comentários, percebe que o método gramático histórico moderno de interpretação está muitas vezes apenas aperfeiçoando a obra do grande reformador. Lutero publicou em 1535 o segundo comentário sobre a Epístola aos Gálatas. O primeiro comentário data de 1519. E neste segundo comentário, nós observamos uma característica interessante. Esse segundo comentário representa a hermenêutica mais madura do reformador. Nele, encontramos um sumário do que Lutero pensava acerca da interpretação das Escrituras numa passagem em que ele ataca os exegetas medievais e defensores do papado com sua característica virulência. Observe aí na sua telinha uma declaração de Lutero. Ele falou o seguinte: o que eles, os sofistas, deveriam fazer é vir ao texto vazios, deixar suas ideias da Escritura Sagrada e então prestar atenção cuidadosa às palavras, comparar o que precede com o que vem em seguida e se esforçar para agarrar o sentido autêntico de uma passagem particular, em vez de ler as suas próprias noções nas palavras e passagens da Escritura, que eles geralmente arrancam do seu contexto. Obviamente, se perguntado, Lutero acrescentaria mais algumas coisas a este sumário. Suas palavras, porém, revelam claramente que para o reformador, o alvo principal do intérprete bíblico é determinar o sentido original de uma passagem, e isto pela exegese cuidadosa, disse ele. Ok? Inclusive, é até bom deixar esse comentário aí já na sua telinha para você não se esquecer. Ele disse que o alvo principal do intérprete bíblico é determinar o sentido original de uma passagem, e isto pela exegese cuidadosa. No comentário que Lutero fez acerca da Carta aos Gálatas, em 1535, ele concentra insistentemente em determinar a intenção do apóstolo Paulo em cada passagem. Ok? Então veremos agora adiante acerca de João Calvino. Bem, a vasta produção literária de Calvino preenche 59 abundantes volumes da coleção conhecida como Corpus Reformatorum. As Institutas, em suas várias edições, ocupam 4 volumes. 5 ou 6 volumes contêm os escritos ocasionais e outros 11 a correspondência de Calvino. Do restante, nada menos de 35 corresponde às suas obras bíblicas, que incluem os comentários, provavelmente baseados em preleções sobre o Novo Testamento, exceto 2 e 3 João, e Apocalipse também. E sobre o Pentateuco, Josué, Salmos e Isaías. Diante disso, o estudioso Michelsen disse algo interessante a respeito de Calvino. Ele disse que Calvino era basicamente um intérprete bíblico, e somente em segundo lugar um teólogo. Interessante, né? Então, só recapitulando aqui o que esse estudioso falou acerca de Calvino. Ele disse que Calvino era basicamente um intérprete bíblico, e somente em segundo lugar um teólogo. A estas produções que falamos, a essas produções literárias, ainda devem acrescentar-se transcrições, palavra por palavra, de suas preleções, de seus sermões, e em que fez a exposição versículo por versículo de Gênesis, Deuteronômio, Juízes, 1º e 2º Samuel, Jó, quase todos os profetas, alguns salmos, parte da harmonia dos evangelhos, Atos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, 1º e 2º Tessalonicenses, as epístolas pastorais e Hebreus. Assim,
Calvino revelou suas posições concernentes a doutrinas e tratados bíblicos. E nós vamos ver agora algumas posições de Calvino acerca das doutrinas e dos tratados bíblicos. Vejamos então alguns pressupostos de Calvino. Observem na sua telinha. O primeiro é a autoridade das Escrituras. A autoridade das Escrituras, um pressuposto super importante de Calvino. Segundo, a necessidade de iluminação, o testemunho interno do Espírito Santo. Terceiro, o objetivo da interpretação é a edificação da igreja. Engraçado que a exegese, ela deve produzir o fruto e ser útil. A exegese deve produzir fruto e ser útil. Numa carta a um pastor de Orleans, Calvino declarou o seguinte, até coloquei aí para você não esquecer, achei super importante essa declaração de Calvino a esse pastor. Ele diz assim, em todos os seus estudos, tome cuidado para não ficar meramente buscando entretenimento, mas trabalhe com o propósito de ser útil à Igreja de Cristo. Olha só que palavra interessante. Calvino escreve a esse pastor de Orleans algo que para nós é muito atual, não concorda? Ele diz, vamos repetir, olha, dá uma olhadinha de novo na sua telinha. Em todos os seus estudos, olha que conselho maravilhoso. Em todos os seus estudos, tome cuidado para não ficar meramente buscando entretenimento, mas trabalhe com o propósito de ser útil à Igreja de Cristo. Maravilha, né? Que conselho maravilhoso. Todo intérprete, todo estudioso, todo pregador, ele precisa fazer com que a sua mensagem, o seu estudo, seja útil à Igreja de Cristo. Promova vida à Igreja de Cristo. Se não promover vida, se promover apenas entretenimento, não está sendo útil. Só será útil se produzir vida na igreja. Bacana, gostei dessa carta, desse trecho da carta em que Calvino enviou para esse pastor. Bem, o quarto pressuposto, observe aí na sua telinha. A Escritura é sua própria intérprete. É importantíssimo gravar esses pressupostos de Calvino, ok? Vamos então aos princípios hermenêuticos de Calvino. Observem na sua telinha. O primeiro princípio, ênfase no sentido literal. Calvino, ele dava prioridade, ou seja, ele insistiu no sentido literal das Escrituras, assim como Lutero e outros reformadores também. Ele insistiu nesse sentido literal da Escritura como a única base adequada para a exegese. Em seu comentário de Gálatas 4, capítulo 4, versículos de 21 a 26, ele afirma que introduzir sentidos múltiplos na Escritura, o que ele chamou de alegorização, é um artifício de Satanás. Na introdução ao seu comentário de Romanos, ele adverte o seguinte, observem na sua telinha. É uma audácia próxima do sacrilégio usar as Escrituras ao nosso bel prazer e jogá-las como uma bola de tênis, o que muitos já fizeram. A primeira tarefa do intérprete é deixar o autor dizer o que ele diz, ao invés de atribuir-lhe o que achamos que deveria dizer. Interessante essa palavra, não? Este princípio levava Calvino a ser muito cauteloso quanto às interpretações cristológicas do Antigo Testamento. Então, o primeiro princípio hermenêutico de Calvino era ênfase no sentido literal. O segundo é interpretação cristológica. A interpretação cristológica da Escritura deve ser histórica, bem como teológica. E neste aspecto, Calvino rompeu com a interpretação espiritual do passado e até mesmo com a ideia de Lutero de ver Cristo em toda a Escritura.
Lutero falava disso. Ele via Cristo em toda a Escritura. Para ele, Cristo era o cumprimento do Antigo Testamento e o tema do Novo Testamento. Mas isso não significava que todo versículo necessariamente continha alguma referência oculta a ele, a Cristo. A abordagem de Calvino é mais sutil. Está escrito aí na sua telinha, acompanhe comigo. Calvino falava o seguinte: o intérprete deve relacionar cada passagem da Escritura com Cristo, qualquer que seja o sentido primário da mesma. Ok? Então, esse era um dos princípios hermenêuticos de Calvino, uma interpretação cristológica. Ok, pessoal? Já estamos no finalzinho da nossa aula, no finalzinho da nossa matéria, e daqui a pouquinho a gente vai voltar então com a conclusão desta matéria que é super importante para o nosso crescimento espiritual. Olá, pessoal. Bem, agora estamos na nossa fase final desta matéria que é a hermenêutica. Você gostou da matéria? Achou interessante? Vale a pena estudar um pouquinho mais, aprender algumas regrinhas para poder aplicá-las na hora de interpretar a palavra de Deus? Você só tem a ganhar. Se você só tem a ganhar, se nós só temos a ganhar ao interpretarmos corretamente a palavra de Deus, imagina a igreja, imagina as pessoas que estão nos ouvindo, como serão enriquecidas pela palavra de Deus, não é mesmo? Eu gostaria de deixar um comentário apenas, e para fazer esse comentário eu quero que você leia 2 versículos na palavra do Senhor. O primeiro deles está em Efésios 4, capítulo 4, versículo 11. Deixa eu procurar aqui direitinho. Efésios 4, 11. E o segundo exemplo está em 2 Timóteo 2, 15. Ok? Só achar aqui. Muito bem. Primeiro, então, está em Efésios 4, 11. Eu nem vou colocar na tela, não. Quero só que você observe aí na sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia em mãos? Então pegue aí a sua Bíblia. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Agora vire aí as páginas e abra na 2ª epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero ressaltar nesses versículos que lemos 2 coisas. A primeira é a questão da chamada. Você observou que Deus mesmo separou algumas pessoas para alguns cargos específicos na igreja? E dentre eles está o de doutores, aqueles que ensinam, aqueles que têm a responsabilidade de mostrar o caminho para outras pessoas. Deus chamou pessoas assim. De repente, você é uma pessoa assim. Você é alguém que Deus chamou para ensinar, para estar à frente de discipulado, para estar à frente da escola dominical. Não sei qual foi a sua chamada. Mas se você é um desses que tem a chamada para ensinar, primeira coisa, foi Deus quem te escolheu. Segundo, tudo isso tem um propósito. E o propósito, como o próprio versículo de número 12 nos fala, é a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a primeira coisa dependeu de Deus. Ele escolheu. Ok? Deu para compreender? Ele escolheu.
Nós somos um chamado por Deus, um escolhido por Deus para esta tarefa. Agora, Paulo vai e aconselha Timóteo. Timóteo também era um chamado. Timóteo também era um vocacionado. E agora Paulo adverte ele o seguinte: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. E aí vem o segundo ponto que nós falamos no início. Falamos acerca do primeiro, que depende de Deus, e agora o segundo ponto é que depende de nós. Nós já temos a chamada, nós já temos a palavra e nós temos o Espírito Santo como nosso mestre por excelência. Aprendemos no decorrer dessa aula. Temos o Espírito Santo habitando em nós. Então o que precisamos fazer? Precisamos nos esforçar. Note a palavra de Paulo. Procura, se esforce, lute, persevere, estude, para que você apresente-se diante de Deus aprovado. Mas como assim? O que Paulo está querendo dizer aqui é como obreiro que não tem de que se envergonhar. Vamos separar as coisas? Quando ele diz apresentar-se diante de Deus aprovado, ele não está falando necessariamente de nossa santidade. Não necessariamente isso. Mas ele está dizendo daquilo que nós exercemos no ministério cristão. Como é vergonhoso alguém pegar a palavra e vai ministrar, vai ensinar, e ensina tudo de forma errada, não obedecendo às regras da hermenêutica, não obedecendo os detalhes que nós aprendemos aqui com esta matéria. Não fica vergonhoso? Então, Paulo aconselha aquele jovem pastor Timóteo para que ele se apresentasse diante de Deus aprovado, como obreiro que não tinha do que se envergonhar, que era bom de Bíblia, bom na palavra, conhecia tudo. E diz, terminando o versículo, que maneja bem a palavra da verdade. E aí a gente fecha, voltando novamente para o texto de Efésios 4, 11 e 12. Quando Paulo fala aqui que maneja bem a palavra da verdade, significa dizer que se eu e você, se nós manejarmos bem a palavra da verdade, nós estaremos promovendo a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Amém, querido irmão? Olha, eu desejo que você seja ricamente abençoado pelo Senhor, que você estude bastante mesmo, seja fera naquilo que você faz, estude a palavra, estude o nosso curso, pegue lá depois o questionário, responda o questionário. Se persistirem algumas dúvidas, você tem aí o e-mail, pode solicitar então uma palavra com um de nossos professores, tá bom? Tudo isso para que você possa tirar boas notas e seja uma bênção na presença do Senhor. Nós desejamos isso para você. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.